Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler o versículo de número 1. Gênesis 37, versículo de número 1. Os irmãos encontraram? Diz assim: E Jacó habitou na terra em que o seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe ao seu pai más fama sobre os seus irmãos. Ora, Jacó amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de várias cores. Vamos ler o versículo 14. E ele lhe disse: Vai, rogo-te que ver se está bem com os teus irmãos, e bem com o rebanho, e traze-me palavras novamente. Assim, ele o enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Versículo 18. Quando eles viram de longe, antes que se aproximasse deles, conspiraram contra ele para matá-los. E eles disseram uns aos outros: Eis que está vindo o sonhador. Vamos, pois, matamos, lançamos nessa cova, e pegamos algum animal, e diremos que o devorou, e veremos se ele tornará a ter sonhos. E Rubens, ouvindo isso, o livrou de suas mãos, disse: Não o matemos. Vamos ler o último versículo, 25. Muito versículo, e a mensagem vai ser bem rápida. Versículo 25 diz: Eles sentaram-se para comer pão, e levantaram seus olhos, e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, com seus camelos carregados de especiarias, bálsamos, mirra, transportando para o Egito. E Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matamos nosso irmão e escondemos seu sangue? Vinde e vendemos aos ismaelitas, e que nossas mãos não sejam sobre ele, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos ficaram satisfeitos. Amém? Sente. Nós estamos hoje mais uma vez, num culto de celebração da Ceia do Senhor. E quando eu recebi o convite, eu estava trabalhando um sermão, e na minha mente me veio esse texto. E eu tive que ler ele muito para me entender o que nos traria ministrar num culto de ceia um texto como esse. Nós estamos falando de Gênesis capítulo 37, o capítulo que fala de Jacó, fala de José, seus irmãos, em um cenário de uma família que estava em plena desunião. Dentro desse cenário, a gente percebe-se, nota-se que é um cenário difícil de se viver, porém não impossível de se vencer um cenário em um ambiente como esse. Mas como viver em um ambiente onde há desunião, sem perder a integridade? Eu sentado ali, já agora por último me veio o tema. Eu quero dar um tema rápido dessa mensagem, e o tema da mensagem que eu vou pregar é: vivendo o processo sem perder a integridade.
Quando nós observamos o texto de Gênesis 37, esse cenário a qual retrata a história de um menino de 17 anos de idade, amado pelo pai, filho da sua velhice. Esse menino, ele fazia algo que às vezes os seus irmãos não entendiam. Esse menino, todas as vezes que ele aparecia no cenário, era sobre a ordem do pai. Esse menino não saía aleatoriamente. Esse menino, ele só saía debaixo da ordem do seu pai. Esse Jacó, que o texto diz no versículo 1 que ele estava habitando em Canaã, já terra da peregrinação dos seus pais, em um ambiente desfavorável agora devido às invejas dos seus filhos com o seu filho mais novo, que era José, e eles acabam trazendo isso para dentro de casa. Jacó sabia de tudo isso que acontecia, e a própria Bíblia diz que Jacó escondia isso no seu coração. Jacó não gostava muito de comentar a respeito dessa confusão dos irmãos de José para com ele. No versículo de número 2, José, ele trazia uma má fama dos seus irmãos. É como se todas as vezes que José topasse ou encontrava os seus irmãos, sempre tinha algo que José observava que não condizia com os padrões daquela família, com os ensinamentos do pai Jacó. Então, todas as vezes que o pai fazia uma pergunta notória, como estavam os seus irmãos, os seus rebanhos, esse José, ele não escondia nada do seu pai. No versículo 2, o escritor diz que nesse cenário, ele trazia uma má fama dos seus irmãos. No verso 4, a gente percebe-se que o ódio dos seus irmãos acrescenta, porque José, além de ser o filho mais amado, José agora recebe uma túnica do seu pai. José recebe uma túnica, e essa túnica, ela tem várias cores. Essa túnica, ela traz tanta inveja, tanta confusão no meio dos seus irmãos, que eles já não conseguiam falar com José pacificamente. No versículo 5, José tem um sonho, e no versículo 6, José pede aos seus irmãos licença para contar esse sonho. No versículo 7, ele conta o sonho, e ele diz que são 11 feixes se curvando diante a ele, e isso causa um ódio, isso causa algo que traz ira aos seus irmãos, e os seus irmãos acabam dizendo: porventura reinarás tu sobre nós. No versículo de número 8, José, ele acaba aumentando a inveja, o ódio dos seus irmãos contra ele, mas José permanece, José continua, José não sai da estribeira, José continua tendo sonho. E no versículo de número 9, José tem o segundo sonho. Esse segundo sonho, no versículo 9, José já conta ele em uma mesa de comunhão, onde eles estão sentados a comer pão. E José contando esse sonho, agora diferente do primeiro, que estava só os seus 11 irmãos, agora está o seu pai. E quando ele conta esse sonho, o seu pai o repreende no versículo de número 11. E a repreensão do seu pai é com o entendimento que Deus já está lhe mostrando algo, que Deus já está começando a cumprir algo na vida de José, mas agora precisa revelar o sonho a ele. No capítulo de número 37, versículo de número 10, esse pai repreende o seu filho. Ele entende que os irmãos agora continuam com ódio, e os seus irmãos, no versículo de número 12, de tanto ódio, de tanta inveja, eles resolvem voltar para o seu trabalho, que é pastorear o rebanho. Agora, eles saem de Hebrom, e eles vão até Siquém, pastorear esse rebanho. Passado-se o tempo, nós percebemos no versículo 13 e no versículo 14, que Jacó chama José, e quando Jacó chama José, Jacó dá uma ordem para José, para que José vá até o campo, até Siquém, para procurar os seus irmãos, para trazer notícia como estão os seus irmãos, como também está o rebanho do seu pai.
Ora, essa ordem vem em 2 versículos, do versículo de número 13, versículo de número 14. Aí José está debaixo de uma ordem. Agora eu te pergunto, era José que trazia uma má fama mesmo dos seus irmãos a seu pai? Ou José era um jovem encrenqueiro? Ou José era um jovem inventor de mentira, de conversa, perseguidor de seus irmãos, caluniador? A gente, quando observa o versículo de número 13, versículo 14, a gente acaba notando que Jacó dá uma ordem para José, para que José vá até os seus irmãos e traga-lhe notícia. Então o que José traz para o seu pai não é nada mais e nada menos do que aquilo que o seu pai quer saber. Tudo que um pai quer saber dentro de casa são verdades. Tudo que um pai quer saber dentro de casa de um filho são coisas que não traz desconforto para a família. Então, quando José chegava, José falava o que era bom, mas José também ponteava os pontos negativos dos seus irmãos. Ora, quando nós olhamos para esse texto, a gente até tem o ressentimento de José, porque José aqui aparenta ser um fofoqueirinho, aparenta ser um leve-trás, para tentar trazer ódio do seu pai com os seus irmãos, ou talvez fazer com que o seu pai trate com os seus irmãos, mas não é isso. José está trazendo aquilo que o seu pai está ordenando que ele traga. Mas nós observamos que José, quando ele traz essas notícias, essas má fama, esse José, ele acaba trazendo desconforto a essa família. Não é Rubens, não é Levi, não é Simeão, homens que têm uma reputação boa. Quando nós lemos Gênesis capítulo 35, versículo de número 22, nós percebemos que Rubens, o primogênito dessa casa, o filho mais velho, o primogênito de Jacó, ele havia se deitado com Bila, uma das mulheres de seu pai. Quando nós entramos dentro da Bíblia Sagrada buscando sobre esses irmãos de José, nós encontramos Simeão e Levi envolvido em uma matança dos siquemitas. Quando nós entramos mais profundamente, nós encontramos os 4 primeiros filhos de Jacó, que eram da união com Lia, uma mulher que ele havia casado, mas sem o seu consentimento. Ele havia casado, mas não voluntariamente, porque ele havia trabalhado por Raquel, ele havia se esforçado para casar com a mulher que ele amava, mas o seu sogro lhe enganou, o seu sogro lhe passou para trás. Observando o capítulo de número 37, versículo de número 13 e 14, percebe-se que Jacó só obedecia, José só obedecia a ordem do seu pai. Quando chegamos no versículo 15, versículo 16 e versículo 17, José sai de sua casa de Hebrom e ele vai até Siquém atrás dos seus irmãos. Chegando lá, ele não encontra os seus irmãos, ele pede informação, e alguém que ouve ele pedir informação, ele dá uma informação que seus irmãos passaram por ali, mas não estão mais ali, estão a mais ou menos 18 quilômetros para frente em Siquém, em Dotã. E agora José vai até Dotã atrás dos seus irmãos, seguindo uma ordem do seu pai. Quando José está no caminho, nos versículos 18, 19, versículo 20, os irmãos de José, quando avista ele de longe, eles começam a maquinar mal contra o menino. Não é de se estranhar que eles tivessem essa atitude. Rubens já havia deitado com a esposa do seu pai. Esse Levi e Simeão já haviam entrado nessa confusão com esse siquemita. Os 4 primeiros filhos vieram daquele casamento que
que Jacó nem queria entrar, porque ele queria mesmo era Raquel. Mas quando nós observamos essas atitudes estranhas dos irmãos de José, essas atitudes sujas, de mau caráter, nojentas, sem piedade e cheias de mentira, observe que eles têm todo esse trâmite quando eles enxergam José de longe. Quando José vem se aproximar, percebeu como é difícil viver em um ambiente de desunião sem perder a integridade? José não estava ali para trazer fofoca dos seus irmãos ao seu pai. José não estava ali simplesmente para observar os erros dos seus irmãos. José estava ali porque o seu pai havia lhe dado uma ordem e ele tinha que obedecer à ordem do pai. Já me lembra a pergunta que eu fiz no começo da mensagem: como viver em um ambiente de desunião sem perder a integridade? José é o maior exemplo de como vencer esse ambiente sem perder a integridade. É só você continuar fazendo a vontade do Pai. Quando você deixa de fazer a vontade do Pai e obedecer às suas ordens, a tendência é você cair na lábia desses intriguentos, desses confusentos, desses arrumador de confusão. Quando você deixa de obedecer a ordem do Pai, quando você deixa de executar a vontade do Pai e obedecer às suas ordens, a tendência de você é perder a sua vida espiritual e entrar na carnalidade, viver uma vida dissolutamente. Mas José, como também Jesus, nos dá uma lição extraordinária. Se José fosse responder às intrigas dos seus irmãos, ele ia dizer: eu não vim aqui para caçar confusão, eu não vim aqui para causar intriga, eu não vim aqui para causar desunião. O papai me chamou e eu vim aqui para ver como o rebanho dele está e como vocês também estão, porque esse ofício de pastoreio é um ofício muito perigoso. Então ele estava ali para observar se os seus irmãos estavam bem. Lembra de Davi, quando foi levado pelo seu pai aí até os seus irmãos para ver como ele estava e trazer uma garantia de como os irmãos estavam? Assim era José. José teria que voltar para casa e trazer uma garantia que os seus irmãos estavam bem. Mas na mentalidade dos irmãos de José, ele era o sonhador da família. Na mentalidade dos irmãos de José, ele era o arrumador de confusão. Aonde ele chegava tinha confusão, aonde ele chegava o ambiente não ia prestar mais, aonde ele chegava as pessoas se sentiam desconfortáveis com ele, porque ele via o lado bom, mas também via o lado ruim. Ele também dizia para o pai os pontos positivos, mas também dizia para o pai os pontos negativos. José está chegando sem saber da intenção suja dos seus irmãos, que eram lhe matar e jogar em uma cisterna. Eu lembro de uma fala no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 38. Olha o que Jesus falou: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe o que irrita pessoas que ficam arrumando encrenca para nossas vidas? É isso aqui, é fazer a vontade do Pai. Jesus, quando desceu do céu, foi para fazer a vontade do Pai. Arrumou confusão com os escribas, arrumou confusão com os fariseus, arrumou confusão com todos aqueles judeus ortodoxos que não acreditavam que aquele Jesus já era o Salvador da humanidade. Mas mesmo num ambiente de desunião, Jesus não perdeu a sua integridade. Por mais que os fariseus tentavam lhe atrapalhar, ele mantinha a sua postura. Por mais que os irmãos de José
tentava lhe atrapalhar, ele mantinha a postura. E eles diziam: vamos pegar o sonhador, vamos matar e vamos jogar na cisterna. É aí que Deus levanta alguém no meio da família e diz: não vamos matar não, vamos só jogar ele dentro da cisterna. Sabe por quê? Porque quem tem projeto de Deus, a cisterna que era para lhe jogar morto, para lhe enterrar, vai só te segurar alguns minutos até Deus mandar a provisão que você precisa. Levante uma mão para cima, levante duas mãos para cima, levante os braços para cima e agradeça a Deus, porque Ele vai te dar vitória, porque você está fazendo a vontade do Pai. Se tem alguém no culto da ceia do Senhor com essa mão levantada, manda o melhor glória que você tiver. Como manter a integridade diante de um ambiente de desunião? Lá vai. Como manter a integridade e a postura em uma convenção cheia de desunião? Como manter a integridade diante de um ministério que tem desunião? O segredo está em João 6,38. Continue fazendo a vontade de Deus. Continue fazendo a vontade de Deus. Continue fazendo a vontade de Deus. Por que, Eliezer? Porque ela é perfeita, ela é agradável. A cova era para isso: mata e enterra. Um irmão disse: ninguém vai matar, porque no meio de uma sentença alguém vai ter que aparecer. No meio de um decreto alguém vai ter que aparecer. No meio de uma acusação de morte já sentenciada, Deus vai levantar alguém. Não mate. Por quê? Porque a cisterna que era para te enterrar, Deus vai te manter por alguns minutos, para tu entender que o teu foco não é para frente, o teu foco não é para a direita, o teu foco é como o salmista disse: eu levanto os meus olhos para os montes, é de lá, é de lá, é de lá que veio o meu socorro. Para finalizar, a cisterna era para enterrar, mas serviu de prisão momentânea. Perceberam aí o preço para fazer a vontade do Pai e cumprir a sua ordem? Gera ódio em alguns, gera inveja, gera ciúmes, gera perseguições, gera planos malignos contra José ou contra nós, gera conspirações, gera insatisfação com o que você faz obedecendo a ordem do Pai. Mas fica tranquilo, eles podem até morder o pino da granada, mas vão ter que ver você fazer a vontade do Pai. Continua liderando, continua sendo líder, continua sendo pastor, continua sendo obreiro, continua sendo músico, continua sendo crente, fazendo a vontade, a vontade, a vontade do Pai. A vontade. Jogaram, quando ele chega, jogaram ele na cisterna. Isso é o verso 24. No versículo 25, para nós finalizarmos, olha o que o versículo 25 vai dizer. O versículo vai dizer que pegaram José. Olha o verso 24. E eles o tomaram e o lançaram em uma cova. Lançaram em uma, mais alto, em uma. E a cova estava vazia. Isso aqui é fácil em se livrar dela. Difícil é se livrar numa cova que tem leão. Difícil é se livrar de uma fornalha que tem fogo. Difícil é se livrar de um ambiente que só tem quem quer lhe derrubar. Agora a cova está vazia. Nem todo ministério vai começar cheio de perseguição. A cova dele estava vazia. Não tinha água nela para afogar ele. Não tinha lama igual a de Jeremias, que ele ficou atolado até na lama. A cova de que José foi jogado, ela estava.
Diga, a cova estava. Se eu lhe lembro alguma coisa, que está vazio. A cova que jogaram José, ela estava. O sepulcro que foram buscar Jesus está vazio. Eles jogaram José na cisterna. Agora olha o versículo 25 que diz: a cova estava vazia. O verso 24: e não havia água nela. Versículo 25: e eles sentaram-se para comer pão. Isso não lembra nada a gente? Camarada joga o irmão dentro da cisterna e senta e vai comer o quê? Pão. Nesse ponto do texto, não lembra nada você não? Eu vou lembrar você. Mateus capítulo 26, versículo de número 1 ao versículo 13. Jesus é adorado por Maria, irmã de Marta e Lázaro. Mateus capítulo 26, versículo de número 14, 15 e 16. Depois de Judas ver Jesus sendo adorado por Maria, criticar a adoração e a oferta, sabe o que ele fez no capítulo 26, versículo 15, 16 e 17? Foi lá no sumo sacerdote, lá nos escribas, lá nos fariseus, negociar a entrega de Jesus. Como que você sai de um culto de adoração diretamente para entregar alguém, negociar a vida de alguém? E o interessante é que se saísse do culto e fosse fazer isso e lá morresse, ou lá desviasse, se acabasse, talvez era mais ou menos, não vamos dizer melhor. Mas olha o que acontece. Quando ele chega no versículo de número 14, 15, 16, ele sai daquele ambiente, porque ele queria os 300 denários e não deram a ele. Ele sai dali, quando ele chega lá e diz assim: vocês querem Jesus? Vocês me dão quanto para me entregar ele para vocês? Olhou para ele e disse assim: está negociando? Disse: eu ando com ele, sei onde é o lugar que ele gosta de orar, eu conheço cada ponto do ministério dele. Esse é o grande problema da gente confiar em pessoas, porque eles sabem os nossos pontos, eles sabem aonde a gente anda. É por isso que a gente tem que parar com esse negócio de tudo que vamos fazer, postar nas redes sociais, porque isso faz com que o inimigo saiba qual é o nosso maior ponto fraco. Ele está lá. Quanto vocês me dão? Ele não chegou pedindo, me dá 300 mil que eu entrego. Ele falou assim: quanto é que vocês me dão? Por que ele fala isso? Porque quem está interessado são eles. E quem tem interesse é que pague. Olha a inteligência do camarada. Nem botar preço na traição ele teve coragem. Ele diz: é vocês que querem, vocês que me dizem. Quanto vocês me dão? Zacarias já havia profetizado isso aqui. Zacarias disse que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Aí está lá, ele olhando. Quando eles negociaram, o pagamento seria no ato da entrega. Sabe para onde é que Judas vai agora? Judas sai de um culto e vai fazer uma negociação da entrega lá. Agora ele sai da negociação da entrega e sabe para onde é que ele vai? Para o culto. Ele chega no culto achando que está tudo bem. Só que quem está no culto fazendo a vontade do Pai tem espírito de discernimento. Ele chega todo na toda. Entrou e sentou. Aí entra o versículo 20, o capítulo 26 de Mateus ainda, versículo 17 ao 26. Jesus começou a comer. Aí ele disse assim: alguém dentre vós é o traidor. No capítulo 26, versículo 17 ao 26, o traidor é revelado, porque traidor não fica oculto muito tempo. E quem revela? Jesus que revela. Não é Pedro que revela aqui, não é João que revela, não é André, não é Bartolomeu. Quem revela aqui é o próprio Cristo.
Por que é o próprio Cristo que revela? Porque lá no Getsêmani, quando eles dormem 3 vezes, Jesus volta zangado e diz assim: levanta, não pode velar 1 hora comigo? Chegada a hora, o meu traidor está vindo aí. Porque é fácil dormir quando o traidor não é da gente. Aí ele olha e diz assim: aqui entre nós tem um que é o traidor, tem um que é o... Aí um pergunta: é eu? Aí o outro toca no outro, diz: pergunta se é eu. Aí Judas caiu na besteira de ele mesmo perguntar. Diz: é eu? Esse é aquele que eu botar um bocado de pão molhado na boca dele. Ou, em outra tradução, aquele que mete a mão no prato comigo. Este é o traidor. Como é que pode uma coisa dessa, não é? Sentado para comer pão, mas com espírito de traidor. Sentado para comer pão, mas com a consciência acusando. Sentado para comer pão, mas vestido de ovelha, mas é um lobo bode devorador. Sentado à mesa para comer pão, mas está cheio de impureza. Sentado para comer pão, mas está com desonestidade. Sentado para comer pão, mas está vivendo uma vida de mentira e de idolatria. Sentado para comer pão, mas está vivendo uma vida dupla, uma vida de prostituição, uma vida de fornicação. Mas deixa eu te falar uma coisa: desses que são traidores, que assentam para comer pão, que não se preocupam como aqueles que eles difamaram, como aqueles que eles levantaram calúnia, como aqueles que eles mandaram, que eles traíram, jogaram na cisterna, queriam matar. Eles esqueceram que aquele que vive em ambiente de desunião e faz a vontade de Deus, tem algo que agrada a Deus. O que é integridade. O que a igreja não pode perder em 29 dias, até o dia de chegar à ceia, é integridade. Está na hora de muito crente arrancar essa capa de ovelha e já mostrar que é lobo, ou então tirar essa capa de lobo e mostrar que é ovelha, porque chegou a hora, e a hora chegou em que os verdadeiros adoradores vão ser revelados. Vão ser revelados. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Olhe para quem está do seu lado e diga: eu tenho. Diga para ele: eu tenho desejo de manter. Diga para quem está do seu lado, cutuca ele, diga: eu tenho desejo de manter a integridade. Eu tenho. Elias, o que eu faço? Continue fazendo a vontade de Deus. Vai largar o departamento por causa de coisas que não vêm da eternidade? Não. Esse negócio vai acabar no nosso meio, porque o Jesus que eu estou pregando é quem revela quem é e quem não é, quem adora e quem não adora, quem é verdadeiro e quem é falso. Mas essa noite eu estou pregando para a igreja que é verdadeira e tem integridade, tem integridade. Se tem alguém comigo nesse culto, eu quero te convidar a 30 segundos de adoração. Aonde tiver um crente que vai vencer esse ambiente de desunião com integridade, deixa eu ouvir falando em línguas, deixa eu ouvir dando glória, deixa eu ouvir alimentando o Espírito com glória a Deus e com aleluia. Agora você vai profetizar para quem está do seu lado. Tem crente vivo aqui, tem crente vivo aqui. Foi Jesus que marcou essa segunda-feira para a gente. Tem crente vivo aqui, tem crente vivo aqui. Ô glória, ô glória! Elias, oi, eu não estou com vontade de dar glória. Dê glória. Sabe por que você vai dar glória? Porque você não está aqui hoje nessa ceia como traidor.
Você não está nessa ceia aqui hoje como adúltero. Você está nessa ceia hoje como um servo de Deus que veio fazer a vontade do Pai. A cisterna não vai te parar, o traidor não vai te parar, a calúnia não vai te parar, a fofoca não vai te parar, o adversário não vai te parar. Eliésio, oi, e por que não vai parar? Paulo escrevendo no Gálatas capítulo 6, versículo 17, ele disse: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, ele diz: sabe por que ninguém vai me parar? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Paulo escrevendo a Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz: sabe por que não vou me parar? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por que não vai te parar? Filipenses capítulo 1, versículo de número 21, sabe por que não vão te parar? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro! Profetiza para o irmão que está ao teu lado, diga: você vai conseguir. Diga para ele: você vai conseguir. Diga: mas até lá o ambiente vai ser desfavorável. Mas o que vai fazer você viver é a sua integridade. Elias, mas eu estou quase perdendo. Pois busque ela de volta aqui hoje. Jogaram José dentro da cisterna, tiraram José, venderam para os ismaelitas, caiu na casa de Potifar, foi para dentro da prisão lá no Egito, virou governador. Pegaram Jesus, traíram Jesus, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, botaram na cruz, levaram para o sepulcro. Mas quando foi ao terceiro dia, que foram fazer um culto de 2 dias ou 3 dias, já havia ele ressuscitado. Jesus recebe adoração de crente que é vivo, igual ele. Tem crente vivo aqui da glória.